se tu vais investir fora, qualquer que seja a forma desse investimento, se tu vais fazer isso na pessoa física, se tu vai fazer isso com liquidez financeira, se tu vai comprar um imóvel ou ter participação societária numa empresa estrangeira, tu vais ter obrigações no Brasil de reportar esses investimentos e eventualmente pagar imposto no Brasil sobre eles, mas tu também vais ter obrigações nesse país que tu vais fazer esse investimento, que tu vai ter esse patrimônio. Sejam obrigações eventualmente tributárias sobre renda, sobre patrimônio, sejam obrigações sucessórias. Então o planejamento tributário internacional, ele abrange esses dois pontos. As obrigações sobre a tributação na renda desses investimentos que vão ser feitos e o cuidado patrimonial sobre os ativos. Por quê? Para evitar fazer inventário no exterior quando o ativo está fora, para ter uma maior proteção patrimonial e cuidado com terceiros. Então, tudo isso é parte fundamental do planejamento tributário internacional. Eu diria, todo aquele que quer investir fora amerita ao menos uma consulta para entender as obrigações, para que não exista um cobertor curto de tu arrumar de um lado e desarrumar do outro. Perfeito. E eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, pensam, acho que meu patrimônio, será que convém eu fazer um planejamento? Será que é algo muito sofisticado? Não sei, será que... Enfim, não sei se convém eu fazer agora, se não vem. O que está em jogo aqui? Ou seja, quais são os riscos? E a gente pode dividir um pouquinho de risco aqui para aquela família... Não estou nem falando em termos de imposto, a gente vai entrar um pouco na parte tributária aqui, mas eu falo mesmo na parte da governança. A pessoa, ok, acontece alguma coisa com a família, primeiro, a família sabe que tem um patrimônio no exterior. Para quem que vai, de que fora que vai? Há inventário no exterior? Não, mas eu invisto fora. Como é que fica essa situação em termos de governança para facilitar? O planejamento tributário internacional também faz isso, né? Não é só evitar imposto, fazer você pagar menos imposto, se organizar mesmo. Né? Isso, acho que o grande cuidado, e por isso que a palavra planejamento tributário internacional, o conceito ele é muito amplo. Então é claro que tu podes ter aquele cliente que vai ter um investimento de maior monta e obviamente vai demandar um planejamento razoável, mas mesmo aquela família que quer alocar, por exemplo, $100 mil fora do Brasil, e $100 mil é muito dinheiro, não digo que não é, mas talvez uma estrutura ou algo não faça sentido. Mas essa família, é importante que ela tenha uma consulta com um profissional. Por quê? Porque, eventualmente, pode ter imposto a sucessão na jurisdição que o ativo está. Se ela tem uma conta individual, essa conta individual, no dia de amanhã, vai ter que fazer inventário onde está naquela jurisdição. Por quê? Porque, como princípio do direito, o inventário é feito onde está o ativo. Então, se tu tens uma casa na Suíça, uma conta nos Estados Unidos, uma outra casa nas Bahamas e ativos no Brasil, e tu não tem isso organizado, são 4 inventários que os herdeiros vão ter que fazer. E, por exemplo, $100 mil é muito dinheiro? É muito dinheiro, mas ao mesmo tempo, se tu não cuida disso, contratar um advogado nos Estados Unidos para fazer essa sucessão vai custar metade desses $100 mil. Perfeito. E, às vezes, uma simples assinatura de um documento poderia equacionar todos esses pontos. Então, por isso que eu digo, planejamento em si é muito amplo, ele pode ser extremamente complexo, mas pode ser uma conversa de 1 hora só para orientar a forma mais adequada para evitar inconvenientes futuros. Exato. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, uma das coisas que mais me chamava a atenção era conversar com diversos empresários que já tinham feito grandes empresas e não faziam o básico de um simples planejamento. E eu falava, caramba, parece que eu aqui começando minha carreira consigo dar conselhos que podem realmente fazer diferença na vida. E eu percebo que a complexidade do mercado financeiro durante muito tempo gerou um problema para as famílias no sentido de querer dificultar demais algo que não necessariamente precisa dificultar. E eu aprendi uma frase contigo ao longo desse tempo, que eu roubei ela de você, precisaria dar os créditos sempre que eu falo para um cliente, que você me falou uma vez o seguinte, Walter, dificultar um planejamento patrimonial é fácil, difícil é descomplicar. Então, às vezes, a gente sai querendo fazer um monte de coisa mirabolante, porque é um mundo complexo, no sentido, caramba, mudou a lei, agora tem uma nova lei, mas na Suíça é uma lei, nos Estados Unidos é outra, mas eu sou brasileiro, mas eu já morei fora, mas eu faço uma PIC, eu faço uma offshore. Então, às vezes, a gente fica, e às vezes a gente pega alguns conselhos pela metade e acaba fazendo algo que é muito sofisticado, às vezes nem precisaria. Às vezes uma simples assinatura, que a gente falou, resolveria. Às vezes não.
Mas é importante saber diferenciar.